E aí, moçada, beleza? Aqui é o engenheiro Bruno da H300 Desenvolvimentos, do canal Cursos CNC do YouTube e também do nosso canal de cursos, cursos.h3n.com.br, tá? Bom, hoje eu vou trazer aqui para vocês, então, a nossa terceira parte da videoaula de introdução a fresas, tá? Essa parte vai ser completamente aberta aí para o público, para que todos possam aí, tirar as suas dúvidas mais básicas sobre o mundo da CNC, de usinagem e tudo mais, tá? Lembrando que algumas aulas são exclusivas para os clientes da H300 Desenvolvimentos. Caso você tenha interesse, eu já vou te mostrar aqui onde você pode comprar, adquirir nossos cursos, ou para quem adquire nossos equipamentos já recebe o treinamento gratuito aí por um ano, tá? Com as videoaulas que estão se renovando cada vez mais. Bom, para quem ainda não é nosso cliente, pode entrar aí no nosso site www.h3n.com.br, tá? E adquirir a sua. Tá? Aqui nós estamos nas máquinas para PCB, nós temos máquinas para ourives, artesanato, metais e outros. Tá? Então você que aí deseja adquirir uma CNC, só entrar em contato com nós. Também tem nosso canal do YouTube, youtube.com.br/curso CNC. Você pode adquirir aí o nosso curso gratuito, tá? Se inscrevendo no nosso canal, ativando a notificação, que aqui também vão ter vários conteúdos para vocês aí poderem utilizar no seu dia a dia, tá? Nosso canal de cursos pagos, para quem é nosso cliente não paga durante um ano, né? Então, o cursos.h3n.com.br, tá? Aqui então a gente vai ter mais conteúdo exclusivo para clientes, inclusive os bancos de dados de ferramentas e mais algumas outras coisas que são disponibilizados exclusivamente para os nossos clientes. E você que tem aí o Instagram, pode entrar aqui então no nosso Instagram, h3n.desenvolvimentos, tá? E você, deixa eu entrar aqui que é a primeira vez que eu estou entrando, e você pode se inscrever aqui, que aqui a gente vai ter bastante promoção, vai ter bastante conteúdo, tá? Para vocês poderem adquirir os seus equipamentos com desconto maior, beleza? Bom, vamos à videoaula então. Aqui é o seguinte, nós vamos então à terceira parte da introdução de fresas, tá? E como fazer para fixar suas ferramentas, tá? Primeira grande pergunta que muita gente faz é por que as ferramentas quebram tanto, tá? Isso é uma coisa que eu vejo de reclamação, seja qual modelo de máquina for, seja qual modelo de fresa for, sempre quebra se ela estiver nos parâmetros errados, tá? Então é importante que a gente verifique agora, aprenda o porquê de colocar qual parâmetro e, acima de tudo, entender por que a fresa quebra para que isso não aconteça mais. Seja uma fresa piramidal de 10 graus ou seja uma fresa topo raiada, por exemplo, de 3,175 milímetros. Tá? Eu expliquei na videoaula passada aí, para quem é assinante do curso, as diferenças das fresas, o tamanho das fresas, o tipo das fresas, tá? E aqui agora eu vou ensinar para vocês os parâmetros para poder utilizar essas fresas sem quebrar elas, ok? Bom, vamos do começo. Os motivos pelos quais as fresas quebram, tá? Primeiro motivo, vibração na usinagem. Ou seja, a pessoa utilizou a pinça errada, não fixou direito, a máquina está com algum tipo de vibração ou torta, fora de esquadro, ocasiona que a fresa ela vibra, tá? Até o material não preso direito também vibra, e aí a sua ferramenta quebra. Então, antes mesmo de começar a usinagem, é importante que você verifique se a sua peça que você está usinando está devidamente fixada e, principalmente, se a sua ferramenta está devidamente colocada, ok? Se você utiliza, então, uma rotação muito baixa, a tua ferramenta também quebra, porque ela não consegue cortar o tanto de material pelo avanço que você colocou, tá? Se o seu avanço estiver muito rápido, ela também vai quebrar, tá? Porque daí ela não vai conseguir tirar o tanto de material suficiente naquela rotação, tá? Passo vertical muito alto, ou seja, o quanto ela afunda na peça está demais, tá? A fresa pode estar gasta ou sem fio, se ela estiver queimada, possivelmente ela vai estar sem fio. Fresas erradas para o tipo de material que você está usinando. Por exemplo, utilizar uma fresa topo raiada para você usinar metais. Ela vai danificar a fresa inteira, até mesmo quebrar a sua ferramenta, antes mesmo de você conseguir usinar. Tá? E todas as anteriores e mais um pouco, porque sempre tem algum motivo novo para você quebrar a ferramenta, caso você não tome os devidos cuidados. Tá? Bom, aqui então, vou mostrar para vocês a primeira tela de configuração do Articam. Tá? A gente vai fazer isso aqui passo a passo no decorrer dessa aula. Tá? Vocês podem utilizar outros softwares aí, mas normalmente a escrita, né, o nome
da configuração é padrão, ok? Então, assim, ó, primeira coisa, a unidade que nós vamos trabalhar é em milímetros por minuto, tá? Existem unidades metro por minuto, metros por segundo, milímetros por segundo, enfim, uma variedade de unidades. Aqui, por padrão, no curso, eu sempre trabalho com milímetros por minuto, tá? Então, 300 milímetros por minuto, 100 milímetros por minuto, 50 milímetros por minuto. Existem muitas distribuidoras de fresas aí que te passam a configuração em milímetros por segundo, tá? Tome cuidado para vocês sempre manterem a relação, ok? Se é milímetro por minuto, é um número. Se é milímetros por segundo, é outro número, tá? Não tente trabalhar com, por exemplo, 300 milímetros por segundo, porque isso dá uma velocidade absurdamente alta, ok? Bom, vamos lá então. Passo vertical. O que é o passo vertical? Passo vertical, ou PV, nada mais é do que o quanto você vai afundar a sua ferramenta no corte, tá? Então, quando você tem um passo vertical muito grande, você acarreta em alguns problemas. Quando você tem um passo vertical muito pequeno, você também acarreta problemas. E o feed rate nada mais é a velocidade de avanço, quanto que a máquina vai andar para frente, tá? É a velocidade absoluta do seu trabalho, ok? Existe uma relação entre a velocidade real e a velocidade que a sua fresa está se locomovendo, tá? No decorrer aqui desse curso eu vou ensinar vocês qual que é a diferença. Muita gente me fala assim, poxa Bruno, mas se eu colocar uma velocidade, um PV muito alto, tá? Vamos supor que você está cortando uma chapa de latão, tá? Você está com uma fresa bem fina e você quer colocar um passo vertical muito alto com uma velocidade muito baixa. O que acontece? Bom, é como eu sempre brinco. O que acontece se você, por acaso, pegar e colocar um monte de coisa em um carro? A tendência do carro é quebrar, não importa qual velocidade de avanço você usa, qual feed rate você usa, tá? Por quê? Como ele vai ficar com muita carga no eixo, então a tendência é aquela fresa acabar quebrando, tá? Então sempre tenha em mente que cada fresa tem sua velocidade e seu passo vertical. Não adianta você querer colocar um passo vertical muito alto, mesmo que o seu avanço seja muito baixo. A tendência dela é quebrar, tá? Você pode quebrar, perder o fio, entre outras coisas, ok? Então, tenha em mente sempre essa foto aqui. Se você colocar peso demais, não importa a velocidade que você anda, você vai quebrar sua ferramenta, tá? Então, vamos para o próximo. Passo vertical muito alto. Maior chance de quebra, menor velocidade de avanço, tá? Porque quanto maior o seu avanço, mais material vai tirar e sua fresa vai acabar danificando. Maior peso para o motor, ou seja, ele vai aumentar o torque que o motor tem que gerar, tá? Isso, dependendo do seu motor, ele não vai aguentar e você acaba perdendo rotação. Um exemplo clássico é a tupia. Se você pega uma tupia que tem 33 mil rotações por minuto, você coloca muito peso em cima dela, tá? Ela acaba caindo para 25, 20 mil rotações por minuto. Dependendo, 15, 10, até quebrar sua ferramenta, tá? Ou danificar a sua tupia. Já o spindle, ele tem uma potência bem maior. Então o spindle você consegue rodar, dependendo do motor de corte spindle, até 24 mil rotações por minuto. Vai colocar muito torque em cima? Cai para 20. Então, sempre essa relação vocês têm que ver na hora que vocês estão programando a sua ferramenta, tá? E a saída do cavaco também é prejudicada. Ou seja, a saída do cavaco nada mais é do que aquela saidinha que quando essa ferramenta aqui ela corta, tá? Ela joga para fora a parte que sobra do material, né? A parte que ela tira do material, tá? Isso é o cavaco. Então, se você está com um passo vertical muito alto, tá? Você também pode prejudicar a saída do cavaco, uma vez que o cavaco ele tem que sair para cima ou para baixo, né? Ele vai jogar para trás, no caso, tá? Então, isso também é uma coisa ruim. Bom, passo vertical muito baixo. Você tem uma chance menor de quebrar sua ferramenta, mas em compensação você tem uma chance maior de queimar a sua ferramenta. O que é queimar a ferramenta? É você fazer essa ferramenta rodar muitas vezes, tá, no mesmo lugar. Então, se ela roda muitas vezes no mesmo lugar, opa, deixa eu voltar aqui. Se ela roda muitas vezes aqui no mesmo lugar, tá? Então, a tendência dela, quando ela roda, é fazer o quê? Aqui, ó. Vamos supor que essa ferramenta está fazendo essa curvatura aqui, ó. Ela está fazendo essa circunferência, tá? Quando ela
passa aqui, ela vai ter uma quantidade de cavaco aqui, aqui e aqui. Se você faz a rotação da sua ferramenta muito rápido, esse cavaco não vai ter chance de sair, tá? Ele vai estar aqui ainda na hora que ela passar uma vez, duas vezes, três vezes, e acontece que o lugar de pegar a parte de corte aqui para poder tirar material, ela vai acabar pegando a parte onde que está o cavaco. Isso faz a sua ferramenta queimar, tá? Então, esse é um problema sério, porque você perde completamente o fio da sua fresa, tá? Bom, compensação, você consegue velocidades de avanço superiores, tá? E menor chance de perda de fio, desde que você não deixe a ferramenta queimar, tá? Sempre controlando a velocidade por avanço na quantidade certa, ok? Bom, vamos lá. Qual que é a velocidade real de corte, tá? Porque assim, não é a velocidade que você coloca a sua fresa para frente que é a velocidade sua de corte. A velocidade de corte se dá por essa fórmula, tá? Feed rate, ou seja, a velocidade de avanço da sua fresa, dividido por PV, tá? Que é passo vertical. Um exemplo. Se você coloca uma velocidade de corte, tá? Você coloca 500 milímetros por minuto, não se esqueça, milímetros por minuto, dividido por um passo, ou seja, você está colocando seu passo vertical em tudo que a fresa, todo o material que tem, se sua fresa tem 3 milímetros, seu passo vertical tiver em 3, a sua ferramenta vai passar em um único passo. Se você, por exemplo, tem um material de 10, você coloca seu passo vertical em 10, ela vai passar em um único passo. Então, a velocidade que você tem, o feed rate, dividido pelo passo vertical, dá 500 milímetros por minuto. Mas e se eu colocar dois passos? Se meu material é de 10, eu colocar o passo vertical de 5. Ou seja, o equipamento vai passar, a sua fresa vai passar duas vezes para poder fazer aquele corte. Ela vai fazer o primeiro percurso, depois ela vai fazer o segundo percurso, baixando a quantidade que você colocou. Então, se eu colocar em duas vezes, se meu material tem 10 e a minha ferramenta vai passar 5 milímetros primeiro, depois mais 5 milímetros, eu posso, em teoria, dobrar a velocidade, tá? Por que em teoria? Porque isso depende muito de fresa, depende muito do material, depende de muitas variáveis, inclusive da velocidade de rotação do seu spindle, tá? Mas deu para ver aqui que a velocidade é a mesma, tá? A velocidade de corte é a mesma. O tempo que ela vai demorar para fazer a execução é basicamente o mesmo, tá? O que aumenta quando você faz em mais passos? Tá? Aumenta o tempo de vida da sua fresa, diminui o torque que o motor vai ter que fazer, né? O peso em cima do motor de corte, tá? E menor chance de quebra de ferramenta. Mas, em compensação, você pode ter maior chance de queima da sua ferramenta também, ok? Bom, uma revisão rápida, tá? Fresa com muito passo vertical. O que acontece? Maior chance de quebra, perda de fio mais rápido, porque a ferramenta vai tirar muito mais material por passo, o que pode esquentar a ferramenta ou gerar a queima, tá? Maior peso para o motor de corte, o torque vai ter que ser maior, e menor velocidade de corte, porque se você colocar mais rápido, você quebra a ferramenta, tá? Fresa com passo vertical menor, chance menor de quebra de ferramenta, menor perda de fio, né? Caso você configure certo, velocidade de corte superior e menor peso para o motor de corte. O torque é menor. Em compensação, maior chance de queima da fresa, em decorrência de muita rotação por pouco avanço, e pouca produtividade se não dimensionar direito. Porque se você colocar 10 passos a uma velocidade equivalente, ela vai acabar demorando o triplo de tempo para poder fazer o mesmo trabalho. Tá? Bom, agora eu vou mostrar para vocês na prática como configura isso no Articam, tá? Eu vou ensinar o Articam, muita gente usa o Vectric, outros utilizam determinados outros programas. Mas, como eu falei, a nomenclatura normalmente é muito parecida, ok? E isso facilita bastante na hora de configurar. Então, vamos lá para o Articam agora, que eu vou mostrar para vocês na prática como fazer para configurar suas ferramentas, tá? E para os nossos clientes, a gente já disponibiliza aí o banco de dados das ferramentas que vão estar nessa videoaula lá no cursos.h3n.com.br. Beleza? Vamos lá. Bom, aqui então nós estamos no Articam, tá? Eu vou fazer a aula sempre para o Articam 2018, uma vez que o Articam mesmo, ele mudou de nome, né? O software, agora quem for comprar a versão mais nova, vai pegar essa interface 2018 já para frente. Então, eu vou fazer todas as aulas agora em cima dessa interface aqui,
tá? Bom, para quem é nosso cliente aqui, já faz parte do nosso curso, você já tem como começa, como faz a primeira área de trabalho. Então eu vou pular essa parte, tá? Não vou explicar nada dessas configurações, que isso aqui está no curso já para trás, tá? Só vou dar OK com o foco dessa aula, é mais focado na parte de fresas, ok? Bom, aqui em cima, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou clicar aqui em percurso, tá? E vou fazer um percurso qualquer, tá? Vou vir aqui em perfil, somente para eu poder habilitar essa configuração aqui para a gente poder mexer agora na parte de ferramentas, tá? Então, vou clicar aqui nessa setinha e ele vai abrir para mim essas ferramentas. Bom, os nossos clientes já vão receber o nosso banco de dados. Eu vou deixar na videoaula aqui no nosso canal cursos.h3n.com.br já o link para vocês conseguirem baixar as configurações das fresas, tá? Então aqui tem determinadas máquinas tem suas configurações. Lembrando que essas configurações vão ser sempre atualizando, tá? Possivelmente a cada 2, 3 semanas a gente vai atualizando elas, que é justamente porque alguns clientes vão passando para a gente o feedback sobre determinados materiais, determinadas fresas novas que saem ou que eles compram que a gente não tem aqui, né? Porque existem milhares de fresas com milhares de configurações diferentes e então a gente não tem como fazer o teste em todas, mas como nós temos muitos clientes, todos eles vão fazendo o teste ou até mesmo vão utilizando as nossas configurações e otimizando elas, tá? Mas caso você queira fazer a sua configuração, tá? Como que faz? Bom, primeira coisa eu recomendo a vocês que separem as fresas de vocês. Vamos supor que eu vou pegar o motor espino aqui de 2 CVs, tá? Separem as fresas desse jeito, ó. Fresa para gravação flat, tá? Fresa para gravação piramidal. Lembrando que essas duas fresas são diferentes, tá? A flat é aquela que só tem um lado, que parece que está cortado, e a piramidal parece uma pirâmide, tá? São velocidades diferentes. Lembrando que a flat é muito mais fraca na questão de velocidade do que a piramidal, ok? Bom, aqui tem várias, mas vamos criar uma aqui do zero, tá? A primeira coisa, eu vou criar um novo grupo e vou colocar aqui. Vamos supor que eu vou pegar aqui, fresa para cortar ouro, tá? Um exemplo. Tá? Dentro eu posso fazer outro grupo. Por exemplo, fresa para gravação. Tá? Eu posso vir aqui, editar ele, colocar, por exemplo, fresa para ouro. Tá? E fresa para gravação. E aqui eu vou clicar e vou criar uma nova ferramenta. Tá? E aqui agora vem todos os parâmetros que eu vou explicar para vocês, passo a passo, o que é cada parâmetro. Primeira coisa, descrição. Habituem-se a escrever qual fresa que é. Vamos supor que eu vou pegar aqui uma fresa piramidal de 10 graus, tá? 0,1 milímetros. Ou seja, ela tem 10 graus e 0,1 milímetros de ponta, ok? Que tipo de fresa é essa que nós estamos mexendo? É uma fresa esférica? Não, fresa esférica chama Balnuse, o nome dessa fresa. Então não é essa fresa, tá? É uma fresa de fenda? Fresa de fenda é uma fresa de topo, ela é topo reto. Também não é essa fresa, ok? Vamos pegar outra fresa aqui. Ela é boleada? Não é. É uma V-bit? Sim, ela pode ser considerada uma V-bit, tá? Mas vamos continuar aqui, vamos ver se tem alguma outra melhor. Fresa gravação raiada? Também pode ser essa fresa aqui, tá? Fresa para gravação plana? Também pode ser. Mas qual que é a diferença exatamente dela? Você vê que algumas fresas elas te dão mais opções, tá? Do que as fresas, algumas outras. Então você tem que ver quais parâmetros você tem, tá? A VBIT, por exemplo, ela vai precisar do diâmetro total da ferramenta, ok? Ela vai precisar do ângulo e da altura. Bom, a gente não tem essa informação do ângulo total, tá? Dessa abertura desse D total, porque não é essa fresa, ok? A fresa de gravação raiada, o que ela vai precisar? Do diâmetro da ferramenta, isso nós temos, que é o diâmetro máximo que ela abre, que é o diâmetro da haste. O ângulo médio nós temos também, se eu falei que é 10 graus é 5. Ponta, o raio da ponta, se é 0,1 é 0,05 aqui. E o passo vertical é quanto que eu quero que ela funde. Então, é uma fresa gravação raiada, tá? Vamos ver a plana. A plana é a mesma configuração, ó. Mas por que neste caso seria a plana e não a raiada? Porque olha só, a ponta de uma fresa de 0,1 ela é reta, ela não é curvada. Porque a fresa que nós estamos colocando não é uma fresa tipo Balnuse cônica. Ela é uma fresa reta. Olha só.
Quando eu falo para você que a ponta da minha ferramenta tem 0,1 milímetros, significa que ela realmente é reta, a ponta dela, com 0,1 milímetros. Então, essa aqui vai ser a fresa que nós vamos configurar. Tá? Se fosse uma fresa de topo, é uma fresa de fenda. Se fosse uma fresa esférica, Ballnuse, é essa aqui. Beleza? Então, vamos pegar a fresa aqui correspondente. Fresa, gravação plana. Bom, número de cortes que essa fresa tem. Tá, normalmente uma fresa piramidal ela vai ter na casa de 4 cortes. Essa informação não é tão importante assim, em decorrência que o Articano não faz cálculo em cima da quantidade de cortes que a fresa tem. Tá? Isso aqui é mais para demonstrativo. Tá? Vou colocar 4 aqui. A unidade está em milímetro. Velocidade. Aqui é um parâmetro que muita gente erra. Tá? Parâmetro nosso é milímetros por minuto, não é milímetros por segundo, não é polegadas por segundo, polegadas por minuto, tá? Existem distribuidoras de fresa aí, muitas delas, que te vendem fresas com velocidade em milímetros por segundo, tá? Lembre-se que milímetros por segundo é 60, é o valor dividido por 60, tá? Para dar, ou multiplicado por 60 para dar em milímetros por minuto. Então, nunca coloque, por exemplo, 300 milímetros por segundo, porque vai dar 60, esse valor vezes 60, ok? Bom, no padrão aqui das minhas máquinas, eu sempre indico para as pessoas trabalharem em milímetros por minuto, tá? Sempre. Então, vou deixar esse padrão aqui. Aqui você pode escrever algumas informações sobre a sua ferramenta e vamos começar aqui em cima, tá? Bom, o diâmetro da haste da tua ferramenta. Normalmente, a gente utiliza a haste de 3,175 milímetros, 1/8. Ah, mas aonde eu acho essa informação? Na primeira videoaula de fresa eu expliquei para vocês aonde vocês veem o diâmetro, né? Onde vocês veem o diâmetro dessa fresa, tá? No meu caso aqui é 3,175 milímetros, ok? Você pode ter ferramenta com 4 milímetros, você pode ter ferramenta com 3 milímetros, com 7 milímetros, com a se for spin de 2 CVs, até com 8, 10, né? Enfim, tá? Ângulo médio, ou seja, metade do ângulo da ferramenta. Se minha ferramenta ela tem 10 graus, então aqui é 5, tá? Raio plano da ferramenta, tá? Ou seja, metade da ponta dela, tá? Se ela é 0,1, 0,05, ok? Passo vertical. Lembra que agora há pouco eu estava explicando sobre o PV? Tá, Bruno, mas quanto que eu coloco de passo vertical? Olha, isso aqui não existe uma ciência exata, tá? E vou te falar que para fresas industriais de grande porte até existe, mas como essa fresa, a dureza, a qualidade da fresa muda muito de uma fabricante para outra, de uma distribuidora para outra, o que eu indico para vocês? Utilize sempre a metade, tá? A metade do diâmetro da ponta da sua ferramenta, tá? Isso é o que eu indico inicialmente, ok? Só que essa fresa aqui, ela é 10 graus e ela é muito frágil, tá? Quem já comprou essa fresa sabe que só de olhar para ela, ela quebra. Se você for seguir os parâmetros, muitas vezes, que as distribuidoras passam, vocês vão ver que vão quebrar a ferramenta no primeiro toque que ela tiver. Até hoje, eu nunca conheci ninguém que conseguiu usar o diâmetro, tá, a velocidade que a fabricante indica, tá? E olha que eu já testei isso com spindle de 1 CV, 2 CV, 3 CVs. A questão não é o motor de corte somente, também é a ferramenta, tá? O material que você está usinando. Então aqui, por padrão, como a fresa é muito fina mesmo, eu vou colocar 0,005 milímetros, ok? Aqui é o cálculo aonde a máquina, onde quando você pedir para ela cortar uma chapa, vamos supor, de 10, ela vai dividir o 10 por esse valor aqui para dar a quantidade de passadas. Entende? Então é aqui que você define, basicamente, quantos passos a máquina vai dar para fazer um corte numa chapa. Com a diferença que ela vai fazer isso automático. Porque o que o programa sabe? Olha, eu não posso passar dessa profundidade. Ou seja, cada passo que eu fizer, eu tenho que baixar esse valor que ele correspondente aqui, tá? Mas esse valor é muito, esse valor é pouco? Infelizmente, esse é um teste empírico. Por isso que a gente vai deixar um banco de dados para vocês. Como nós temos muitos clientes e nós mesmos já fizemos muitos testes, a gente vai conseguir colocar aqui para vocês o valor mais aproximado, conservador,
que a gente pode passar, tá? Por que conservador? Porque, claro, você pode acelerar, você pode fazer várias formas aí de testes para poder ir acelerando a máquina, tá? Mas, por padrão, a gente vai passar sempre um resultado para vocês conservador, tá? Dessas fresas, tá? Então, vou deixar assim somente para a questão de configuração. Passo lateral. Passo lateral é o quanto a fresa vai se deslocar para o lado quando ela for fazer um desbaste, tá? Normalmente, a gente não utiliza a fresa com a ponta tão fina para fazer desbaste, porque ela demora muito, ok? Depois eu vou mostrar para vocês na prática aqui qual a diferença do passe lateral, tá? Se você colocar o passe lateral muito grande, ela fica com uma rebarba no meio do caminho. Então, normalmente, a gente coloca aqui de 25% a 40%, tá? Aqui eu vou colocar 25%. Só que se você for tentar fazer um desbaste com uma fresa muito fina, vai demorar muito tempo. E quanto menor esse passe lateral, mais perfeito vai ficar o acabamento, mas vai aumentando o tempo exponencialmente, ok? Velocidade de rotação. Bom, aqui é um parâmetro também que é bem controverso quando você vai comprar uma fresa aí de alguma distribuidora de fresas, tá? Depende da fresa, depende da utilidade, depende do material, tem muitas variáveis, tá? Procure primeiro se informar qual que é a velocidade desse parâmetro aí com a própria distribuidora que você está comprando, tá? Para ver em relação ao teu motor de corte, tá? Aqui no meu caso, eu vou colocar 24.000 rotações por minuto, que é a velocidade do meu espino de 2 CVs que eu estou configurando. O seu aí pode ser 12.000, o outro pode ser 14.000, 18.000, 20, enfim. Você tem que ver qual que é a velocidade certa aí da sua fresa, tá? O avanço. O avanço nada mais é do que o feed rate, quanto que a máquina vai se locomover para frente no seu corte, tá? Quanto de avanço que a gente coloca? Esse também é um parâmetro que a distribuidora devia te passar, mas que, como eu falei, se você for seguir, ela possivelmente você vai quebrar a sua ferramenta, tá? É muito difícil de acertar isso aqui em relação ao que vendem, tá? O que as pessoas passam. Essa fresa, por ela ser uma piramidal e não uma flat que eu estou configurando, tá? Eu vou colocar aqui mais ou menos uma velocidade de 40 milímetros por minuto. Se fosse uma flat, possivelmente teria que ser a metade, tá? Fresa flat é aquela fresa, como eu falei, que só tem um lado, ela é chanfrada, ela é cortada. A diferença é diferente da piramidal, tá? Velocidade de mergulho. Aqui é o seguinte, eu vou ensinar para vocês aqui rapidamente como fazer um parâmetro de configuração para você conseguir entrar com rampa, tá? Que a rampa nada mais é do que fazer a fresa descer dançando, tá? A fresa não vai descer 90 graus para baixo, né, perpendicular. Ela vai descer fazendo um movimento suave para poder entrar. Então aqui eu vou colocar na casa de 50 milímetros por minuto, ok? Mas, como eu disse, esse parâmetro aqui que eu estou passando para vocês é um parâmetro, de certa forma, conservador. Tá? Isso aqui é para não quebrar a ferramenta. Mas existem milhares de configurações possíveis, ok? Nós vamos deixar o nosso banco de dados com algumas experiências que nós fizemos, algumas expertises de alguns clientes, mas o importante é vocês entenderem para que serve cada coisa que está aqui escrito. Tá? Uma revisãozinha rápida. Descrição, então, qual fresa que é. Tipo da fresa, você vai escolher se ela é de topo, que no caso é fresa para você conseguir fazer o corte reto, se ela é uma bauluse, aquela fresa com a ponta arredondada, ou se ela é uma fresa piramidal. Unidades milímetros por minuto, não se esqueça disso. Diâmetro da haste. Ângulo médio é a metade do ângulo da sua ferramenta. Se a sua ferramenta for de topo, não tem metade, né? Raio plano, ou seja, metade do diâmetro da ponta, 0,05. Passo vertical, 0,005, que é uma unidade conservadora, ok? Passo lateral, a gente é o tanto que a gente vai colocar para conseguir fazer a fresa se locomover no desbaste, tá? Essa função só é utilizada no desbaste, quando você precisa que ela rebaixe uma parte, por exemplo. Velocidade de rotação, 24.000 rotações, ou a velocidade que a distribuidora passar para vocês, ou a velocidade do seu espino aí, tá? Avanço é o quanto que é o feed rate, quanto que ela vai para frente e para trás, e a taxa de mergulho é a velocidade que ela vai descer. Beleza? Vou dar um OK aqui. Beleza, já está salvo. Vou selecionar essa ferramenta. Bom, aqui depois que você faz a configuração toda aqui, que eu já expliquei para vocês em outra videoaula, tá? Mas vai ter mais uma videoaula explicando os primeiros trabalhos com a sua CNC H3N. Eu vou mostrar aqui para vocês agora um parâmetro que pouca gente usa,
do jeito certo, tá? Que é adicionar movimento de rampa. Quando você vai entrar com um trabalho, tá? Quando você vai entrar com uma fresa na sua aliança, muita gente desce 90 graus, ok? Ah, mas é um trabalhinho pequeno, né? Toda hora a fresa está levantando muito. Então aqui é o seguinte, é só você editar, ó. Ângulo máximo da rampa. Pode ser 10 graus, isso aqui não tem problema. Comprimento máximo da rampa, aqui tem que ser alterado. Aqui normalmente vem 10, tá? Vamos colocar aqui 0,5, tá? Comprimento mínimo da rampa, 0. Ela pode entrar, né? Ela pode começar assim, basicamente reto para baixo, se ela precisar, tá? Pode ser que tenha um ponto que ela só tem que dar um toque, tá? Que ela nem consiga se locomover direito. Altura máxima do zigue-zague. Aqui nós podemos fazer 0,3. Uma coisinha bem pequena, bem baixa, só para ela entrar mesmo, quase tocando, ela começar a se locomover sem descer 90 graus, tá? E por último, só para poder finalizar essa primeira parte da videoaula, é aqui, ó. Esse parâmetro aqui, Z seguro, é a altura que a ferramenta vai levantar para poder ir para o próximo ponto, tá? Então, vamos supor que ela começou a fazer um desbaste nesse canto aqui da tela, na sua chapa, na sua aliança, ou na sua madeira, onde for, e ela vai se locomover para poder chegar nesse ponto. Qual que é a altura que ela vai conseguir fazer isso? Então, você precisa verificar o seguinte, a sua chapa, a sua madeira, a sua aliança, qual que é a altura mínima e máxima que essa fresa vai tocar, tá? Se você colocar 3, por exemplo, ela vai sempre levantar 3 milímetros para cima para se locomover. Se você está utilizando uma aliança e você já viu que a espessura dessa aliança, que o ponto mínimo máximo dela tem 1,25, coloque 1,30 aqui, tá? Se você está trabalhando com uma chapa de madeira, você está vendo que a sua chapa está bem reta, aí coloca 1 milímetro só. Opa, deixa eu apagar aqui. 1 milímetro, tá? Se você está utilizando, por exemplo, uma chapa presa na mesa, pô, minha chapa está bem retinha mesmo, 0,5. Quanto menor for esse Z seguro, tá? Mais rápido vai ser a sua usinagem. Porque cada ponto que a máquina vai se locomover, ela vai diminuir o tempo que ela vai precisar levantar e baixar para começar o próximo percurso. Beleza? Bom, desculpem pelo tamanho da videoaula, tá? Essa videoaula, como eu falei, foi dividida em 3 partes, mas está explicando tudo sobre fresas aqui. Lembrando que para os nossos clientes, vocês podem vir aqui e baixar o banco de dados, tá? Então é só vocês entrarem aqui, selecionar, tá? E a última parte que eu esqueci de falar, que eu vou explicar para vocês agora, é como fazer para poder baixar o banco de dados, tá? Você baixa no site, ele vai para a pasta downloads aí de vocês, ou para onde vocês baixarem. Vocês, tá? Primeiro de tudo, deletem tudo que está aqui dentro. Vai ter um monte de fresas aqui já configuradas, que vem com o Articam. Deletem tudo, tá? Deletem totalmente. Aquelas fresas não servem para as máquinas de pequeno porte. Aquilo é para máquina de grande porte. Delete tudo. Deixa zerado, sem nada aqui, tá? Aí vocês vêm aqui e clica em importar, ok? Bom, clicando em importar, vocês vão até a pasta aonde está o seu banco de dados que você baixou, tá? Você dá um clique aqui e coloca abrir. Você vai ver que ele vai importar. Ó, ele vai importar aqui, tá vendo que eu tô com 2 vezes, ó. Tá? Ele acabou de importar o meu banco de dados de ferramentas. Ah, Bruno, mas eu queria um banco de dados meu, personalizado, eu queria salvar. Como faz? Salvar cópia, tá? E você pode também clicar em explorar para você conseguir ver como é que está o banco de dados aqui, tá? Que a gente mandou e ver as modificações e tudo mais. Nós pretendemos deixar esse banco de dados também de forma escrita. Então, toda vez que a gente fizer uma atualização, a gente coloca em vermelho também aqui para os nossos clientes no site cursos.h3n.com.br qual foi a fresa que foi atualizada, ok? Porque caso você não queira baixar o banco de dados inteiro para não perder as suas configurações, você pode comparar com as ferramentas aí que a gente vai disponibilizando para vocês fazerem o download dela. Beleza? Pessoal, obrigado por ter assistido. Quem não é inscrito aí no nosso canal do YouTube, só se inscrever, www.youtube.com.br/curso-CNC, tá? Se inscrevam lá, vocês vão ter bastante conteúdo aí gratuito para quem tem router CNC, tá? Para quem tem interesse no curso, cursos.h3n.com.br, o curso está sendo atualizado diariamente agora, ok? E para quem não conhece nossos equipamentos, só entrar no nosso site www.h3n.com.br. Valeu? Obrigado, galera. Até a próxima.